Olá, meu nome é Noemi Ayumi Nishio Mezaki, orientada pelo professor Dr. Luiz Antônio Guimarães Bittencourt Júnior. A pesquisa está sendo feita no âmbito do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da USP e tem como título Predição do comportamento pós-fissuração do concreto reforçado com fibras de aço, CRFA, através da modelagem numérica dos ensaios de flexão e DIUs. O uso do CFA em elementos estruturais tem crescido nos últimos anos. Para fazer o seu dimensionamento como elemento estrutural, é preciso fazer a caracterização do material para obter os parâmetros de desempenho pós-fissuração, e isso geralmente é feito através de ensaios laboratoriais. O ensaio padrão preconizado pela norma brasileira NBR 16935 é o de flexão a 3 pontos, mas ensaios alternativos podem ser adotados, como o DIUS, desde que seja comprovada a correlação de seus resultados com o ensaio padrão. Mas por que adotar o DIUS, Bom, ele possui corpos de prova menores, são mais leves, utiliza-se prensas mais simples e o ensaio serve tanto para a caracterização do material quanto para a verificação das propriedades de um elemento estrutural já existente. Mas o CFA ele possui diversos parâmetros que influenciam seu comportamento. Portanto, ensaiar laboratorialmente todas as combinações pode se tornar oneroso e lento. Dessa forma, modelos numéricos têm sido desenvolvidos para auxiliar os ensaios laboratoriais com a possibilidade de extrapolar seus resultados, por exemplo, para outras teorias de fibras, e também serve para auxiliar no dimensionamento. Dado este panorama, o objetivo principal da pesquisa é simular os ensaios de flexão a 3 pontos e o DIUS, utilizando um modelo numérico em multiscala com representação discreta e explícita das fibras, desenvolvido por Bittencourt Júnior em 2019, e, por fim, analisar os seus resultados. O modelo utiliza o método dos elementos finitos. A malha do concreto é composta por elementos triangulares de 3 nós com modelo constitutivo baseado na mecânica do dano contínuo. Já as fibras são representadas por elementos de barro com 2 nós que sofrem deformação na direção axial e o seu modelo constitutivo é o elastoplástico. A discretização das malhas da fibra e do concreto são feitas de forma independente e quem estabelece a interação entre elas é o elemento finito de acoplamento. É neste elemento que se define a lei de aderência entre o concreto e a fibra. Para representar a maior contribuição do gancho, os parâmetros de aderência utilizados nos nós da extremidade são diferentes dos que estão no meio do gancho, e estes parâmetros são calibrados a partir dos ensaios executados no Laboratório de Estruturas e Materiais da USP. Resumidamente, a simulação é composta por 3 etapas: o de pré-processamento, que se usa o software GUID e o MATLAB, no MATLAB para fazer o acoplamento das malhas. Assim gera-se um arquivo de entrada com extensão MFL, roda este arquivo no solver desenvolvido em MATLAB, gerando o arquivo de saída com os resultados, que é lido pelo GUID. Bom, o teor de fibra estudado até agora foi de 35 kg por metro cúbico, e no gráfico é possível comparar a curva experimental com a curva numérica. É possível observar que a curva numérica traduz bem o comportamento da experimental em ambos os ensaios. Aqui destacou-se a diferença de tensões entre as curvas numéricas e experimental quando a abertura da fissura está em 0,5 e 2,5 mm, que são os 2 parâmetros importantes no dimensionamento, e observa-se que o desvio entre elas não foi grande. Na etapa atual, a distribuição das fibras foi gerada de forma uniforme e isotrópica, e o ajuste dos parâmetros de interface foi feito de forma simplificada. Assim como próximas atividades, para ter uma representação mais realista, a calibração deve ser feita utilizando uma distribuição de fibras que leve em conta a contribuição da fibra em cada direção, a partir do ensaio indutivo. Além disso, para definir os parâmetros de interface, os resultados do ensaio de arrancamento das fibras devem ser incorporados. Mas apesar das simplificações, é possível concluir que os resultados são satisfatórios para fazer o dimensionamento de um elemento estrutural. Bom, queria agradecer ao meu orientador, professor Luiz Bittencourt, a FAPESP e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada por assistir.